Olá, meus amigos, tudo bem? Estou concorrendo à vaga de professor da FIAP, tá? Espero que seja de agrado o conteúdo que eu preparei. Preparei coisa bem simples, sabe? Só para vocês terem uma ideia, questão de comunicação de dados, que quando a gente fala de IoT, não pode falar de IoT sem falar em comunicação de dados, tá? Quais são as maneiras que existe comunicação de dados, o que existe por trás dos equipamentos da internet das coisas, né? Então, o que vem a ser esses dados que estão sendo propriamente dito, né? Então, como que eles funcionam por trás, tá? Então, isso daí é algo extremamente essencial, né? A pessoa saber, né, o que vem a ser a comunicação de dados entre esses equipamentos. Ah, eu vou colocar um sensor para abrir a janela, mas como funciona esse sensor, né? Então, eu preciso saber algumas noções básicas, por isso que nós vamos estar falando sobre parte de comunicação de dados, tá? Eu preparei um slide aqui bem simples de apresentação, tá? Só para a gente ter uma ideia, tá? Só para a gente passar um pouquinho o que vem a ser comunicação de dados, tá? Vou estar citando alguns exemplos de vivência que eu tive também, só para vocês terem uma ideia, tá ok? Então vamos lá. Comunicação de dados, tá? Meu nome é Márcio Bovenzo, tá? Só para vocês terem uma noção do que vem a ser a parte de comunicação de dados, tá? Bom, o que é comunicação de dados? Antes de falar o que é comunicação de dados, vou falar para vocês o que vem a ser comunicação, tá? Comunicação é o fato de duas pessoas poderem se falar entre si e se entenderem, tá? Não adianta uma pessoa falar em português, outra falar em alemão, a de português não entende nada de alemão, a de alemão não entende nada de português. Quer dizer, a comunicação não vai existir, né? Vai existir uma verdade, uma distorção, né? Então, eu não vou entrar em detalhe em questão de distorção, mas distorção seria o fato de ter dois ruídos que não conseguem se entender, tá? Então, isso que nós falamos que é distorção, seria um som que você não entende nada, você vai entender como distorção, tá? Então, toda comunicação requer isso, tá? Você tem a origem e destino tem que estar falando o mesmo idioma, tá ok? Já a comunicação de dados, ela requer o quê? Ela requer o quê? Justamente a comunicação entre os dois pontos, origem e destino, no mesmo idioma e que os dois se entendam, tá? Para transmitir dados, informação de um para outro, tá? Para isso que nós falamos de informação, comunicação de dados, tá? Sempre que pensamos em comunicação de dados, nós temos que pensar que nós temos uma fonte de informação, tá? Da onde ele vai tirar a informação, como ele vai gerar aquela informação, tá? Então você tem que ter uma fonte, tá? Simplesmente, você não vai pegar a informação e simplesmente passar de qualquer jeito, tá? Que nem para me preparar esse conteúdo para vocês, eu tinha uma fonte, tá? Tem um material que eu tenho aqui sobre comunicação de dados, peguei essa fonte para poder preparar esse conteúdo, tá ok? Então, você tem uma fonte de dados, tá? Aí você pegou a fonte, aí você vai gerar a informação, tá? Você tem os dados, você vai gerar a informação, tá? Gerou a informação, legal. Agora você tem os dados e a informação. Então, já pegou os dados, já moldou ele para ele virar uma informação, tá? Então, gerou a informação, aí você vai fazer qual vai ser o meio que vai transmitir, né? Se fosse duas pessoas, seria o idioma português, né? No caso, eu uso o idioma português, então eu teria que ter uma pessoa com o idioma português para poder entender a informação, tá? Só que, na verdade, o destinatário também tem que entender o mesmo idioma que você vai estar falando, que seria nosso meio de transmissão, tá? Qual vai ser o meio de transmissão? Vai ser justamente a forma como você vai transmitir de um lado para o outro, tá? Ou seja, seria o protocolo de comunicação, vamos dizer assim, tá? Então, qual protocolo você vai utilizar? TCP/IP, ou aliás, IP, né? Não TCP/IP, depois eu vou posso entrar em detalhe melhor quanto a isso, né? Quando a gente fala em TCP/IP, na verdade um protocolo, não, é uma arquitetura, né? Então, TCP é um protocolo, IP é outro, né? Mas a comunicação vai ser via IP, tá? Vai ser IPv4, IPv6, qual vai ser a comunicação? A comunicação tem que ser a mesma, tá? E você tem que ter o destinatário, tá? Sem destinatário, você não há a comunicação de dados, ou seja, você não faz uma transmissão de dados, tá? Então, você tem que ter lá a fonte da alimentação, você tem que ter gerar informação, você tem que ter o meio de transmissão, tá? O protocolo que vai ser utilizado e destinatário. Se faltar algum desses itens, você consegue fazer a comunicação de dados? Não consegue, né? Então, esses itens são extremamente essenciais, tá? Então, são os elementos básicos da comunicação de dados, tá? Então, sem algum desses itens, você não faz a comunicação de dados, tá? Você tem que ter a origem, tá? Você tem que ter a base de dados, gerar informação, gerar qual protocolo você vai trabalhar, qual meio de transmissão você vai trabalhar e destino, tá? Se você não tiver destino, falta algum desses cinco itens, você não faz a comunicação, tá? Então, só recapitulando, nós temos a fonte da informação propriamente dita, o meio de transmissão, o protocolo e o destinatário, tá? Então, se faltar algum desses itens, você não há a comunicação, tá? E comunicação de dados é a mesma coisa que comunicação humana, tá? Se
algum dos itens faltar, você não vai fazer a comunicação, tá? Tanto de dados quanto comunicação humana, tá? E isso vale para qualquer sistema, qualquer tecnologia, qualquer meio de vida, vamos dizer assim, tá? Até o ser humano também poder haver comunicação, ele tem que ter buscar a fonte da informação, né? Ou gerar informação, tem que fazer um idioma que todo mundo entenda e qual vai ser o meio de transmissão, né? Então, como ele vai transmitir isso daí? Você vai simplesmente conversar, vai ser uma conversa formal, uma conversa informal, vai ser uma apresentação, como que ele vai fazer essa transmissão, né? Então, e o destinatário, se não tiver destinatário, não tem o porquê de fazer comunicação, né? Então, isso é sempre a questão de comunicação, tá? Então, a comunicação de dados, ela requer esses 5 elementos básicos, tá? Sem faltar algum desses elementos, não há comunicação de dados, ok? Então, só para a gente tentar entender um pouquinho o que, que vem a ser comunicação de dados, tá? Bom, nós temos duas formas de transmissão de dados, o digital e o analógico, tá? Que eu vou detalhar melhor cada um deles, tá? Então, o sinal digital, que é o sinal do computador, que está dentro do computador, e o sinal analógico que está no ar, tá? Que nós temos, são radiofrequências, tá? Que nós vamos estar no ar, que a gente chama de meio de transmissão, tá ok? Meio de transmissão não somente o sinal analógico, meio de transmissão pode ser também digital, tá? Mas vamos deixar com o sinal analógico por enquanto, tá? Comunicação de dados pelo ar, a maioria deles é sinal analógico, tá? Ah, você está dizendo que então toda comunicação no ar é analógica? Sim, se você tem o teu celular, seu celular é digital, tá? O sistema que tem no teu celular é digital. A forma de comunicação do teu celular é digital, só que para o celular conectar até a antena regional, até a célula, né, que vamos dizer assim, ele requer um sinal analógico. Ele não faz a comunicação digital. Como assim não faz comunicação digital? Ele não faz comunicação digital. Do teu aparelho celular até a antena regional, até a triangulação de antenas, que daqui a pouco eu explico melhor um pouco sobre isso, ele requer um sinal analógico, tá? Então, o teu sinal, teu celular é digital? É. O sistema que está nele é digital? É. A forma de comunicação de frente da antena para da antena para frente é digital? Sim, tá? A comunicação do teu celular até a antena é digital? Não, é analógico. Como assim é analógico? É analógico. Porque você vai ter uma radiofrequência transportando o sinal do teu celular até a antena. Tanto é que o sinal, por ser um equipamento de redução de tamanho, a distância dele não é muito longa. As antenas de celular ela têm a distância máxima de 1.600 metros, né? Ou seja, 1,6 km, tá? Então, isso que nós falamos que é a transmissão analógica, tá? Daqui a pouco eu detalho um pouquinho melhor a questão de telefonia celular, tá? Então, nós temos as duas formas de transmissão, o sinal digital e o sinal analógico, tá? Então, um desses dois meios vai ser utilizado para fazer a transmissão, tá ok? Aliás, quando a gente fala em sinal digital, tá? Uma rede de computador, ela trabalha com o sinal digital, o cabo par trançado. Qual a distância máxima do cabo par trançado? 100 metros, né? Não passa disso. Por quê? Porque o sinal digital não tem tanta potência quanto o sinal analógico. O sinal analógico consegue alcançar quilômetros, né? Se não me engano, até 5 quilômetros de distância. É um sinal analógico sem retransmissor, tá? Já o sinal digital, não. O sinal digital, o máximo dele é 100 metros sem retransmissor, tá? É lógico que com retransmissor você consegue alcançar distâncias maiores, tá? Mas cada 100 metros você tem que ser obrigado a colocar uma amplificação do sinal, tá? Porque o sinal se degrada, né? Ou seja, ele chega fraco até o destino e não consegue alcançar o destino além disso, tá ok? Tá? Então, isso que nós falamos do sinal digital e sinal analógico, são as duas formas de transmissão que nós temos, tá? Não existe nenhuma outra forma de transmissão, somente digital e analógico, tá? Bom, sinal analógico é representado por essa onda senoidal. O que que é onda senoidal? Essa onda de frequência, tá? Ou seja, isso daqui é uma onda senoidal, tá? Então, seria a onda que vai representando no eixo X aqui. Nós temos a onda no máximo da amplitude, vai até o topo, volta para o X, vai para o máximo da amplitude negativa, vai até o topo e volta para o eixo X. Isso é uma onda de frequência. Isso é um ciclo de onda, tá? Isso é representado pelo sinal analógico. Esse sinal analógico é representado por essa onda de frequência, tá? Então, essa onda de frequência aqui, justamente que nós chamamos de hertz, tá? O que que vem a ser hertz? É uma onda de frequência por segundo, tá? Hoje nós falamos de gigahertz, são bilhões de ondas de frequência dentro de um segundo, tá? Então, hoje nós estamos justamente representando a onda de frequência dessa maneira, tá? Então, o sinal analógico é representado por essa onda senoidal que a gente chama, tá? Ou seja, a onda de senoide, tá? Onde ela tem o seu máximo de positivo, volto para X, máximo negativo e volto para X. Aí completa um ciclo de onda, tá? Então, nós podemos ter
uma onda ou milhares de ondas de intervalo de um segundo, tá ok? Isso falando do sinal analógico, tá? Já o sinal digital é representado por uma onda que a gente chama de onda quadrada. O que que vai ser onda quadrada, tá? Ela é representada por dígitos um e zero. Se tem dígito um, ele representa a onda no máximo da sua amplitude possível, tá? Então, o dígito um ele mantém a onda no máximo amplitude possível. Dígito zero mantém o sinal a zero, tá? Dígito um, amplitude da onda máximo possível. Dígito zero, sinal a zero. Por isso que a gente chama de onda quadrada, tá? Que é representado por zero e 1. Ou tem pulso ou não tem pulso. É, a diferença do analógico e digital é justamente isso, né? Quando digital, ou ele tem pulso ou ele não tem pulso, tá? Então, sempre pensamos o sinal digital e analógico, a diferença é justamente essa, tá? Sinal analógico é representado por uma onda senoidal, sinal digital é representado por uma onda quadrada, vamos dizer assim, tá? E não tem negativo no sinal digital, no básico, tá? Eu falo no básico porque tem uma modulação que você tem o sinal digital no digital negativo, tá? Mas no básico não tem o sinal negativo, tá? Somente sinal positivo, tá? Aqui é positivo ou com sinal ou sem sinal, com sinal ou sem sinal. Aliás, quando a gente fala em sinal negativo, os russos criaram um computador, isso logo que começou a criação de computadores, os russos criaram um computador com sinal que tinha dígito um, 0 e -1. Só que eles não conseguiram fazer o computador funcionar até hoje, né? Então, na verdade, eles desistiram, tá? Que viram o computador já estava praticamente dominando o mercado e simplesmente eles tentaram entrar no mercado, só que eles não conseguiram fazer esse computador funcionar até hoje, tá? Porque ele trabalhava com um, 0 e -1. O processador quântico ele trabalha com até sete situações. A última vez que eu vi, ele trabalha até sete situações de posicionamento, tá? Você tinha um, zero, o 2, o 3, até sete situações. Quer dizer, ele não era só sim e não, né? Era sim, não, talvez, quem sabe, pode ser, né? Temos essa possibilidade, temos aquela possibilidade. Então, o computador quântico ele trabalha com sinal além de 0 e 1, tá? Então, mas não vou entrar em detalhe em questão de processamento quântico, né? Nosso objetivo não é esse, tá? Então, sinal analógico ele representa por essa onda senoidal, tá? Essa onda de frequência chamada senoidal, uma senoide, né? E o sinal digital é representado por 0 e 1, que é uma onda quadrada, tá? Onde tem pulso ou não tem pulso, tá ok? Isso falando sobre sinais analógicos e digitais, tá ok? Bom, falando um pouquinho sobre sinal analógico, tá? Sinal analógico ele modifica a sua amplitude ou sua frequência ou sua fase, né? Vamos falar um pouquinho de amplitude. O que que vai ser a amplitude da onda de frequência? Amplitude, nós temos aqui o máximo de amplitude da onda, ou seja, a onda ela alterna a quantidade de amplitude, ou seja, a potência entre mais positivo e negativo. Qual é o máximo de potência, qual é o mínimo de potência, tá? Então, isso a gente fala que é modulação, desculpa, é o sinal analógico por amplitude, tá? A gente conhece como AM, tá? Muito conhecido pelas rádios, né? Rádio AM, né? 1500 kHz, né? Os caras falam bastante, né? 1000 kHz, somente na amplitude, tá? E a frequência ele vai estar alternando a quantidade de ondas de frequência dentro intervalo de um tempo, tá? Lembra que eu falei que a frequência Hertz é uma onda de frequência por um segundo, tá? Então, se você tem duas ondas de frequência, é duas ondas de frequência por um segundo, tá? 2 Hertz. 3 Hertz são três ondas de frequência por um segundo, tá? E assim por diante, tá? Então, 1000 ondas de frequência por um segundo, você tem 1 kHz, tá? Então, isso é que é dado justamente a modulação por amplitude e frequência, tá? A modulação por amplitude, ela consegue atingir distâncias maiores, porque ela não tem alteração na quantidade de frequência do intervalo de tempo. Simplesmente ela tem a ampliação do sinal, tá? A modulação de frequência ela já não atinge a mesma distância que a amplitude. A frequência atinge uma distância um pouco menor, tá? Mas ela atinge boas distâncias também, tá ok? O que ele vai alternar é o quê? A quantidade de ondas de frequência de intervalo de um segundo, tá? Então, esses sinais analógicos são os mais famosos, tá? AM, amplitude, e FM por frequência, tá? Modulação por frequência e modulação por amplitude, tá? Isso só falando resumidamente, tá? Quando pensamos em falar resumidamente, nós pensamos em falar em básico, tá? Tô falando o básico do sinal amplitude e do sinal frequência, tá? Que são sinais analógicos, tá ok? Bom, como eu falei para vocês, a modulação ela pode ser AM, FM e PM, tá? A modulação AM, modulação por amplitude, modulação FM, modulação por frequência e modulação PM, modulação por fase, tá? Ó, sempre medida em T igual a 1 barra frequência, ou seja, um tempo por segundo, um segundo por frequência, tá? Então, tem uma frequência por segundo aqui. Então, você tem aí 1 Hz. Se eu tenho duas ondas de frequência, são 2 Hz, tá? Isso falando da modulação por amplitude, aliás, modulação senoidal, né? O tempo de uma senoide, tá ok?
Então, modulação por amplitude, ela requer justamente em alternar a quantidade de amplitude da onda conforme a frequência ser modulada, tá? E a modulação por frequência requer quantidade de frequências de ondas de intervalo de tempo com relação à frequência ser modulada. E modulação de fase, ela requer a fase da onda a ser modulada conforme o sinal a ser modulado. Ou seja, o que que é a fase, né? A fase nós entendemos aqui, que a fase ele começa no eixo X aqui. Deixa eu só abrir aqui. Isso. No eixo X ele vai positivo, no máximo positivo, negativo, máximo negativo e volta para o eixo X. Então ele completou a fase positiva e fase negativa. Você vai inverter a fase, na verdade, você vai inverter. Vai começar negativo, vai o eixo X, vai positivo e volta para o eixo X. Isso é modulação por fase, tá? Eu vou mostrar um detalhamento daqui a pouco para vocês, tá? Então, quando pensamos em modulações, nós temos três tipos de modulações: AM, FM e PM, tá? Ou seja, modulação por amplitude, frequência e fase. Por que fase P, né, e não F, né? Porque P, em inglês, fase se escreve com PH, é F-H-A-S-E, né? Então, por isso que fase é com P, né? E são idiomas que normalmente vêm do inglês, né? Dificilmente vêm do português, né? Então, só para a gente ter uma ideia. Então, a fase, justamente, ele vem por P, tá? Representado por pH, tá, ok? Então, tudo isso aí são os meios de transmissões analógicos, tá? Só voltando a falar sobre telefonia celular, por que chamado telefonia celular? Porque celular, né? Porque vem de célula, né? Que vem conceito célula. Aí um inteligente fala, não, porque foi feito de células humanas. Não tem nada a ver com células humanas. Na verdade, ele foi feito de conceito de célula. Não sei se vocês já repararam, São Paulo tem antena de celular para tudo quanto é lado, né? Mas se você reparar, não só em São Paulo, qualquer cidade, em qualquer lugar do mundo, você tem milhares de antenas de celular, tá? Tudo quanto é prédio, você olha o prédio mais alto, normalmente tem uma antena de celular, tá? Ah, os prédios mais baixos também, os mais altos, normalmente os mais altos, por quê? Porque ele não tem nenhuma interferência, nenhum bloqueio no meio de transmissão, tá? Então, a telefonia celular requer o quê? Três antenas para compor uma célula. Como assim uma célula? O telefone celular funciona melhor aonde? Entre essas três antenas, que ele forma uma espécie de triangulação. Formou a triangulação, aí ele compõe o que a gente chama de célula de telefonia, tá? Ou seja, telefonia celular. Tá? Por isso que a gente fala telefonia celular. Na verdade, o que que é telefonia celular? É justamente a telefonia que requer uma célula, tá? Essa célula é composta de três antenas transmissoras, tá? Então, essas três antenas que vai estar compondo a questão de telefonia celular. Então, quando pensamos em telefonia celular, ele requer essas três antenas. Às vezes acontece você estar debaixo de uma antena de celular, teu sinal está fraco. Fala, pô, por que o sinal está fraco? Estou debaixo de uma antena de celular, tá? Pode acontecer isso? Pode, sem problema nenhum, tá? Aquela história, de repente você recebe bem o sinal de uma antena, mas as outras duas estão longe, tá? Então ele requer, o sinal vai ficar fraco das outras duas antenas. Por isso que você está debaixo de uma antena de celular, teu sinal é fraco, tá? Porque ele requer a triangulação. Essa triangulação compõe o que a gente chama de célula, tá? Por isso chamado telefonia celular, que ele vai justamente compor a célula através dessas triangulações de antenas, dessas três antenas que vão estar intercalando entre si, vão estar formando o que a gente chama de célula, tá? Então, o telefone celular funciona muito disso. Inclusive, os GPS hoje em dia de celular, principalmente, né, ele não funciona por satélite, ele não vem sinal de satélite, o sinal é de telefonia celular. Tá? Como é que você localiza o endereço num celular, num mapa do celular, né? Vamos falar até do Waze, né? Que é o mais utilizado, o Waze, o Google Maps, né? Na verdade, ele te mostra a rua que você está. Só como é que ele sabe que você está naquela rua? Através de potências das antenas, das células das antenas. Ó, está uma distância tal da antena, distância tal da antena, está nessa distância aqui. Então, ele está nessa triangulação, ele está nessa rua. Ele fala, tanto é que o número nem sempre é exato, tá? Eu sei porque eu trabalho com motorista de aplicativo, muitas vezes o número não bate exatamente com o que deveria estar aparecendo na célula, tá? Às vezes o número ele fica um pouco fora da posicionamento, porque ele não é 100% preciso, tá? Então, isso é questão de calibragem de antena também, mas ele não é 100% preciso. E não é o GPS, né, que a gente fala, os mapas de telefonia celular, na verdade não são mapas de satélites, sim mapas de antena celular, mapas de radiofrequência. Tá? Tanto é que na estrada muitas vezes ele perde o sinal. Por quê? Perde o sinal? Porque não tem antenas suficientes em estradas, né? Às vezes algumas estradas que nem... Você vai, por exemplo, para Ilha Comprida, mas você pega uma estrada lá, não lembro o nome da estrada, saindo da Regis, você pega uma estrada que simplesmente você não tem o sinal de celular, simplesmente some o sinal de celular, porque ele não tem antena suficiente para poder formar a triangulação. Tá? Ele deve ter uma antena ou outra só de retransmissora,
mas a triangulação não é feita justamente nessas antenas, tá? Porque ele não tem composição de três antenas, não tem movimento, não tem população suficiente para colocar uma antena, justificar uma antena colocada lá, né? Então, é aquela história. Isso é questão de telefonia celular. Telefonia celular requer três antenas, tá? Três torres de antenas para compor uma célula, né? Aqui em São Paulo não tem como colocar tanta torre de antena, então eles colocam em cima de prédios. Normalmente eles alugam prédios, inclusive aqui é um prédio onde eu moro, né? Tem uma parte alugada, acho que pela Vivo, se eu não me engano, e é a Vivo e a TIM, é isso mesmo, tá? Então, eles alugam espaço para colocar as antenas deles, tá? Então você tem uma antena justamente compondo a questão de, como falar, compondo a questão das células, né? Compondo a triangulação das antenas, tá? Então, para isso que nós temos a telefonia celular, tá? Então a telefonia celular ela não funciona diretamente, ela tem que ter o processo de triangulação, tá? Nas estradas funciona? Não é que funciona, na verdade, algumas estradas eles forjam, né, as principais estradas, eles forjam como se fosse a triangulação, tá? Eles colocam antenas, retransmissor posicionamento, é, estrategicamente posicionada para poder fazer a comunicação entre elas, tá? Então, só para a gente tentar entender a questão de telefonia celular, tá? E só passando um breve resumo sobre telefonia celular, só para termos uma ideia. Tá, então, o sistema analógico, por que que eu coloquei as antenas celular de transmissão, a torre de antena celular como transmissão analógica, né? Porque do teu aparelho celular até a antena, o sinal é analógico, o sinal não é digital, tá? Só vai ser digital da onde? Da guia de onda, aliás, debaixo da guia de onda você tem uma Herb, tem uma estação rádio base no pé da antena, que ele vai converter o sinal analógico em sinal digital. Daí para frente, sim, vai correr sinal digital. Normalmente, hoje em dia, as antenas celulares, elas estão focadas em fibra ótica, não é mais par metálico, né? Quando começou a telefonia celular, era par metálico. Gente, eu te juro, você ficava posicionando cabeça, ele colocava o telefone na cabeça, ficava posicionando cabeça, plantando bananeira para ver se o telefone funcionava, né? Mas é só para a gente ter uma ideia. Então, aquela história. Como que você vai fazer a comunicação, né? A comunicação hoje evoluiu muito, né? Mas pensar que antigamente não era tão fácil, não tinha tantas antenas e as antenas da Herb, estação rádio base para frente, era tudo sistema cabeado, né? E tinha alguns até que era cabeado coaxial, tá? E aquela história, cabo coaxial, eu não digo que é cabo ruim, tá? Na verdade é assim, o objetivo dele não é simplesmente fazer comunicação de telefonia, né? O objetivo dele é mais fazer comunicação de dados em redes, né? Redes em comunicação em si, né? Mas é aquela história. Cabo coaxial é um cabo muito sensível, tá? Depois, se quiser, eu até detalhe mais isso daí, mas só para vocês terem uma ideia. Cabo coaxial é um cabo muito sensível, tá ok? Então, só para a gente ter uma ideia, a questão com o telefone celular, tá? Fugir um pouco o foco aqui, mas só para a gente ter uma pequena explanação, tá? Bom, sinal digital, tá? Conhecido como onda quadrada, que eu já mencionei para vocês, né? Dado por um e zero, né? O zero e um, tá? Se você tem pulso, você tem dígito um. Se você não tem pulso, você tem dígito zero, tá? Então, essa é uma representação do sinal digital, tá? Sinal digital é sempre representado dessa maneira, tá ok? Quando nós falamos de sistema de IoT, eles trabalham com sistema digital, mas é assim, sistema digital de curta distância, tá? Então você fala um Bluetooth ou um infravermelho, coisa assim, tá? Não é distância muito longa, tá? A maioria deles é tudo Bluetooth, por incrível que pareça, tá? Ah, mas o meu sistema de IoT, minha cortina que fecha automaticamente, ela tem sistema Bluetooth? Sim, é Bluetooth, tá? Eles são canais que ele vai estar justamente pegando o sinal para fazer aquele canal funcionar, tá? Depois a gente detalha melhor quanto a isso, tá ok? Bom, vamos entender um pouquinho o que que vem a ser modulação e demodulação, né? Da palavra modem, né? Já ouviram falar na placa modem, tá? O que que vem a ser essa placa modem, né? Modem requer justamente modulação e demodulação. Modulação é transformar o sinal digital em analógico, tá? Você vai modular o sinal que está digital em analógico, ou seja, o sinal que está no computador você vai transformar em sinal de linha telefônica, vamos dizer assim, tá? E demodulação é o processo de se transformar o sinal analógico em digital, o processo inverso. Você vai pegar o sinal que está analógico e transformar em digital, tá? Daí surgiu a palavra modem, tá? Aí alguns até chegavam para mim e falavam, professor, que eu preciso trocar a placa fax modem do meu computador. Não é placa fax modem, é placa modem. Fax é um serviço que é agregado ao teu modem, mas a placa é chamada modem, tá? Que ela vai justamente modular e demodular o sinal, tá? Ela vai transformar o sinal digital em analógico e analógico em digital, tá? Tanto é que o aparelho de fax ele tem o quê? Tem internamente um modem, que ele vai transformar o sinal digital em analógico e analógico em digital, tá?
Então, você tem uma placa justamente interna do aparelho fax, né? Interna justamente de modem, tá? Então, você vai comunicação entre dois equipamentos distintos, que só comunicam entre si, e faz a transmissão de um sinal que ele tem, tá digital de um lado, ele vai transformar digital do outro lado também, tá? Então, esse é o processo que a gente chama de modulação e demodulação. Modulação é transformar o sinal digital em analógico e o sinal analógico em digital, tá? Esse é o processo do modem, tá? Esse aparelho modem, tá? Que alguns já chamavam erroneamente de fax modem. Na verdade, fax é um serviço agregado ao modem, tá? Tanto é que fax barra modem, ou seja, fax é o serviço fax dentro do modem, tá? Por isso que eles até colocavam muito essa questão de fax modem. Eu cheguei a utilizar muito o fax dentro do serviço de modem, né, no computador, tá? Então, eu escaneava a máquina, o documento no computador, depois passava via modem, né? Quer dizer, passava como se fosse um fax, um aparelho de fax do outro lado que recebia aquela informação. Aliás, o fax ele tem uma modulação diferenciada, tá? Que eu vou estar falando mais para frente um pouquinho, tá? Então ele vai pegar modulação que, vamos supor, modulação por amplitude e vai transformar isso daí de uma maneira que o outro fax do outro lado consiga entender essa modulação, tá? Então, essa é a ideia justamente que a gente fala em fax, tá? Modulação ASK, amplitude shift key, ou seja, chamamento de modulação por amplitude. Tá? O que que vem a ser amplitude? O que que é onda de frequência? Só voltando aqui novamente o sinal binário, né? O sinal binário, quando convertido aqui, ó, dígito 1, ele tem o sinal propriamente dito, né? Você tem pulso, zero não tem pulso, um tem pulso, um tem pulso, zero não tem pulso, assim por diante, tá? Você tem um sinal de portadora. O que que vai ser o sinal de portadora? Quando você pega o teu telefone, você tira ele do gancho, o telefone fixo, tá? Não vou falar o celular. Você tirou ele do gancho. Você ouviu o tom de descagem? Sinal que ele está vendo a comunicação do outro lado. Isso é o que a gente chama de sinal de portadora, tá? Hoje em dia, o sinal de portadora só é conectado quando você realmente faz a ligação. Você pega o teu celular, você faz a ligação, simplesmente teu sinal de portadora volta a funcionar, tá? Então, sinal de portadora é o sinal dizendo que há comunicação entre origem e destino, tá? E você tem a modulação, modulação por amplitude. Quando a modulação é por amplitude, o dígito a ser modulado for zero, cadê? O dígito a ser modulado, se for 1, aliás, desculpa, o dígito a ser formulado for 1, ele tem sinal de portadora, ele vai manter a amplitude no máximo da amplitude do sinal de portadora, tá? Então ele está modulando o sinal 1. Quando o dígito for 0, simplesmente ele corta o sinal, tá? Dígito 1 mantém o sinal na amplitude no máximo. Dígito 0 ele corta o sinal, tá? Esse é o critério de modulação por amplitude. Ele vai alternar a amplitude da onda entre ter amplitude e não ter amplitude, ter ou não ter, né? Então, para um ele tem amplitude, para zero ele não tem amplitude. Isso é modulação ASK, Amplitude Shift Key, que é um tipo de modulação que nós temos, tá? Que é a modulação, vamos dizer assim, o primeiro tipo de modulação que existiu, tá? Foi a modulação por amplitude, eles alternavam a amplitude da onda, tá? Não sei se vocês lembram no comecinho que eu mostrei a amplitude da onda, ela tem uma frequência, ela vai aumentando e diminuindo. Então, esse SK justamente ele vai estar, ou ele tem amplitude, ou ele não tem amplitude, simplesmente ele corta do zero, né? Isso que é a modulação por amplitude, tá ok? Nós temos também a modulação por frequência, tá? O que que é modulação por frequência? É a quantidade de ondas de frequência dentro do intervalo de um segundo, tá? Dentro do intervalo de tempo, tá? Então você tem aqui o sinal de portadora, a mesma coisa que o amplitude, tá? Você tem o sinal de portadora, tá? Ou seja, você tem o tom de descagem, e você tem a modulação por frequência. Você digita 1, mantém a frequência igual ao do sinal de portadora. Digita 0, você aumenta a quantidade de ondas de frequência. Você tem duas, três ondas de frequência no intervalo de tempo, tá? Digita 1, mantém o mesmo sinal de frequência, tá? Na dígito zero, você aumenta a quantidade de de frequência. Então, isso é modulação por frequência, onde você vai alternar a quantidade de frequência de transmissão, tá? Frequência shift key, ou seja, chaveamento por modulação de frequência, tá? Então, você vai alternar a quantidade de ondas de frequência dentro do intervalo de tempo, tá? Você vai aumentar ou diminuir a quantidade de ondas de frequência. Isso que a gente fala que é modulação FSK, tá? Então, diferentemente da amplitude, ela não vai estar alternando a quantidade de amplitude da onda, e sim vai estar alternando a quantidade de ondas de frequência de intervalo de tempo, tá ok? Então, a diferença justamente da modulação é ASK e FSK desculpa, é justamente a maneira como elas são moduladas, tá? Uma modulada por frequência, outra modulada por amplitude, tá? E modulação PSK, Phase Shift Key, né? Fase, lembra que eu falei para vocês, com pH, né? Por isso P, né? PSK. Ela vai alternar a onda, a fase da onda, tá? Então você tinha a onda, começava a onda portadora, né? Você tem aqui o sinal de onda portadora, ela começa no positivo, vai por negativo, volta para o x. Isso é o ciclo da onda, tá?
Modulação por fase, enquanto o dígito for 1, ela mantém o sinal mesmo começando positivo e terminando negativo. Dígito for 0, ele vai inverter, vai começar no negativo, vai no máximo da amplitude no positivo e volta para o eixo X. Tá? Dígito 1, positivo e negativo. Dígito 1, positivo e negativo. Dígito 0, ele vai para o negativo, volta para o positivo e volta para o eixo X. Tá? Dígito 1, positivo e negativo. Tá? Então, isso é a modulação por fase. Tá? Então, nossa modulação ASK, FSK e PSK, ou seja, amplitude, frequência e fase. Tá? Nessa época, na época que o pessoal trabalhava bastante com esse tipo de modulação, nós tínhamos o modem discado, né? Modem discado 56K. Eu cheguei a trabalhar muito com esses modems, tá? 33.600, outros 56K. Chegou a existir modem de 128K, mas aqui no Brasil não funcionou porque nossas linhas telefônicas não correspondem aos modems de 128K, né? Nossas linhas telefônicas não correspondiam, não sei hoje como é que estão, né? Mas imagina, você comprava um modem, tá? Modulação por ASK, modulação por amplitude. Você acessava a internet com ele, você discava, a internet na época era discada, tá? Você acessava a internet discada pelo teu modem ASK. Aí você tinha um internet bank não era na internet, internet bank, quer dizer, não é internet bank. Você ia acessar o serviço do teu banco, tá? Desculpa falar de internet bank, não é internet bank, tá? Você ia acessar o serviço do teu banco. Na época não existia banco na internet, o banco ficava, era um aplicativo próprio, era um programa próprio do banco, tá? Então você ia acessar um banco Itaú, não gosto de fazer propaganda, mas eu vou falar um pouquinho do banco, tá? Você ia acessar o banco Itaú. Aí você ia acessar o Banco Itaú, no que você tentava conectar, simplesmente ele ameaçava conectar e ficava parado, ficava mudo, não transmitia nada, tá? Por quê? O Banco Itaú utilizava uma modulação por frequência, por exemplo, um FSK, e o teu modem era padrão ASK, modulação por amplitude. Então você não conseguia fazer a comunicação entre os dois, simplesmente ele fazia a identificação que tinha o sinal, tinha alguém que tentava falar, mas não entendia nada. Uma coisa é você falar em português e tentar falar com alemão. Quer dizer, nenhum entende o idioma do outro, não vai conseguir fazer comunicação nenhuma. Tem que ficar um olhando para a cara do outro, né? Então era o que acontecia nos modems amplitude, frequência e fase, tá? Isso foi um transtorno para quem fazia manutenção, que na época eu fazia manutenção de computadores, né? Para a gente que fazia manutenção era um transtorno. Quer dizer, você tinha que falar para o cara que ele tinha que ter dois modems na máquina, né? Você tinha que ter um módulo de frequência, um módulo de amplitude, para poder funcionar os teus dois serviços, né? O cara ficava muito bravo. Ele falou, pô, acabei de comprar um modem e não funciona para tudo, né? Não funcionava para tudo. Isso aconteceu muito na época finalzinho da década de 90, comecinho da década de 2000, tá? Isso aconteceu muito. Tá? Eu mesmo tive vários problemas com clientes por causa disso. Teve cliente até que chegou a cancelar o serviço por causa disso. Ele quis devolver o dinheiro do equipamento. Eu falei, mas, meu, eu não tenho culpa. Isso daí não sou eu, isso daí é o sistema, né? Mas até entender, até explicar que o focinho de porco não é tomada é complicado, né? Então, é aquela história. Quando nós pensamos em modulação, né? Modulação, nós temos a modulação amplitude, frequência e fase, né? Aí na época você ia fazer uma modulação por amplitude, legal, funcionava, a internet funcionava por amplitude. A internet eu tenho certeza que funcionava por amplitude, que eu usei muito a internet, né? Ah, um banco, você fazer a transmissão num banco, você vai fazer a comunicação com o sistema do banco, ele trabalha com frequência trabalhava com modulação de frequência. Quer dizer, você não conseguia fazer a comunicação entre eles, né? Então, como é que ia fazer a comunicação entre eles? Simplesmente não conseguia fazer, tá? Você falava, e agora, né? Como é que eu vou fazer a comunicação? Consigo acessar a internet, mas não consigo acessar o meu banco, né? O que que eu preciso mais? Preciso do banco, preciso da internet, preciso dos dois, né? Então, isso daí realmente foi um problema. Teve máquinas de colocar dois modems para poder, um de amplitude e outro de frequência, e ter alternar os modems cada vez que for fazer a ligação, né? Isso dava um trabalho do caramba, né? Mas isso daí é uma coisa que nós tínhamos que fazer, né? Então, sempre pensávamos em amplitude e frequência, né? Amplitude, frequência e fase, isso daí deu bastante história para falar, né? Na época dos modems discados, né? Principalmente o 56K já no finalzinho. Então nós tínhamos um modem X2, se eu não me engano, que era por amplitude, tinha um modem K-Flex, também que trabalhava com modulação por fase, né? E tinha um outro modem lá que eu não lembro o nome agora, mas cada modem tinha um método de trabalho, tá? Então, se você ia usar uma internet, você tinha que trabalhar com modem é, por amplitude, né? Se ia trabalhar um acesso ao banco, você tinha que trabalhar com modem de frequência ou um modem de fase, né? Então, cada um trabalhava com o sistema. Então, isso daí gerou muito problema, tá? Então ficou mais ou menos quase um ano nessa brincadeira aí. Aí o que as fabricantes de modem fizeram? Fizeram uma segunda versão. Então o Caflex tinha o Caflex 2, né? Que justamente ele trabalhava por fase, mas ele conseguia entender amplitude e frequência. Então ele tinha uma espécie de um conversor. É lógico, quando a modulação não era padrão dele, ele demorava, ficava um pouco mais lento. Por que que ele ficava mais lento? Porque ele tinha que converter
a modulação que estava sendo trabalhada, tá? Ele simplesmente não pegava direto, ele simplesmente tinha que fazer a conversão, tá? Então você tinha um pouquinho de lentidão maior do que a modulação padrão, tá? Então, isso que nós pensamos em questão de modulação, tá? Então, modulação, amplitude, fase e frequência, né? Justamente ela requer essas características, tá? Isso só falando por questão de modulação de dados, tá? Ou seja, transformar o sinal digital em analógico e analógico em digital, tá? Bom, além de modulação de dados, nós temos um outro critério, tá? Os dados que vão sair da origem vão ser os mesmos dados que vão chegar até o destino, né? Hoje a gente quase não tem problema de interferência de comunicação, mas na época tinha bastante interferência, tá? Então você vai transmitir um caractere. O caractere é padrão 1010010, tá? Esse é o padrão do caractere, que é o que está inclusive tá transmitindo aqui nessa imagem, tá? Então você quer transmitir esse caractere. De repente você tem uma alteração. Fica 1110010, né? Quer dizer, já não é mais o caractere, já mudou o caractere. Imagina se digitou a letra A aqui, do outro lado apareceu a letra Z, né? Quer dizer, são letras totalmente diferentes uma das outras, né? Então, como é que você vai fazer realmente a letra A chegar realmente do outro lado, letra A, né? Não chega a letra B, nem C, nem D, chega a letra realmente que você está apertando aqui. Então, você tem que uma questão que a gente chama de bit de paridade. O que é o bit de paridade? É um dígito de controle de que os dados que estão saindo da origem têm que ser os mesmos dados que estão chegando no destino. Então, ele mantém a integridade dos dados, tá? Para isso que nós temos a questão de integridade, tá? Então, esse bit de paridade é justamente para fazer uma questão de integridade, tá? Então, aqui tem um caractere para sendo transmitido, é o caractere 1010010, tá? Esse é um caractere. Lembrando que cada caractere do computador ele é composto por 7 bits, tá? E não 8, tá? 8 é unidade, compõe um byte, tá? Mas o caractere não requer nenhum byte, ele é menos que um byte, é 7 bits, tá ok? Então você tem aqui o sinal de linha desocupada, um pulso. Aí você vai iniciar uma comunicação de um caractere. Você vai fazer a transmissão do caractere. Ele vai dar um start, ou seja, vai inverter de 1 para 0. Aí vai fazer a transmissão do caractere. Aí transmitiu o caractere. Aí ele tem um bit de paridade. O que é bit de paridade? É a checagem de que a quantidade de bits uns que estão aqui, sempre baseado no bits uns, tá? Quantidade de dígito 1 está aqui, se está de acordo. Está de acordo? Ótimo. Então, eu coloco um dígito de paridade para poder ter certeza que vai ser o mesmo caractere que vai chegar até o destino. E dá o sinal de stop, tá? Então, aí a linha fica desocupada novamente, tá? Então, isso daqui que a gente fala que é uma questão de integridade, ou seja, os mesmos dados que vão sair da origem tem que ser os mesmos dados que vão chegar até o destino, tá? Então, isso que a gente fala, questão de integridade, questão de caractere, tá? Bit paridade. Quando a gente fala de bit paridade, tem questão de bit paridade par, bit paridade ímpar, não vou entrar em detalhe quanto a isso, tá? Mas nós temos a questão de diferenciação de bits paridades, tá? Mas só para a gente ter uma ideia, a questão, o que que é o bit de paridade? Justamente é o bit de controle, tá? Ou seja, o caractere que tem que sair do destino tem que ser o mesmo caractere que vai chegar até, sair da origem, desculpa, vai ter que ser o mesmo caractere que vai chegar até o destino, tá ok? Então, isso que nós falamos de bit paridade, tá? Então, o bit paridade também ele requer par e ímpar, tá? Mas não vou entrar em detalhe quanto a isso, tá? Então, para transmitir esse caractere, ele requer um bit de paridade para ter certeza que o caractere que você está apertando aqui é o mesmo caractere que vai chegar do outro lado. Isso eu estou falando só de caractere. Agora, imagine você transmitir um arquivo, né? Um arquivo de 100 megas, né? Imagine quanto bit de paridade não vai ser tomada de tempo aí, né? Para isso, nós temos a paridade combinada, que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? E hoje em dia é muito comum você fazer transmissão de quantidades altas de dados pela internet, né? Aliás, tem gente que baixa coisas na internet que a gente, às vezes até Deus duvida, né? Mas tudo bem. Mas só para a gente ter uma ideia, tá ok? Tá? Então aqui, ó, o bit de paridade combinada, ou seja, bit de paridade, bloco de paridade, tá? O que vem a ser o bloco de paridade? Vamos supor que você vai transmitir, no caso aqui, a palavra paridade, tá vendo? A palavra paridade, que você vai transmitir essa palavra, tá? Então você tem o P, você converte ele em binários, letra A, você converte em binário, o R, converte todas as palavras em binário, tá? Então tem 7 bits para cada letra, tá? Aí você tem o bit de paridade vertical, que ou seja, dessa coluna aqui ele vai fazer um bit de paridade. E bit de paridade horizontal, dessa linha aqui, ele vai fazer um bit de paridade. Aí ele faz combinação de todos os bits de paridades, e depois ele cria um bit de paridade de controle, ou seja, o bit é o BCC que a gente chama, né, que é o Block Check Control. Ou seja, somente esse bit de paridade vai ser transmitido junto com os dados, tá? Então vai transmitir a palavra paridade, tá? E somente esse dígito de controle, não vai ser transmitido o horizontal nem o vertical. Então, por que que ele faz isso? Para justamente gerar esse bit de paridade aqui, que ele é baseado no horizontal e vertical, no cruzamento do horizontal com o vertical, tá? Aí ele cria esse bit de controle. Chegando no destino, ele vai pegar esse bloco de dados e vai checar esse bit de paridade,
vai fazer novamente o horizontal, o vertical e ver se bate o bit de controle aqui. Bateu o bit de controle, ó, significa que os dados então, podem chegar ao correto. O que pode acontecer aí, de repente, os dados chegar no outro lado e não funcionar, tá? Que já aconteceu isso várias vezes, né? Hoje não acontece tanto, mas há tempos atrás acontecia muito, tá? Você tem uma interferência dupla. Como assim interferência dupla? Vamos supor aqui, você tem ó, um, um e zero, né? Vamos supor que aqui esse um virou zero, esse zero virou um exemplo, tá? Então você tem uma interferência dupla, tá? Então, interferência dupla, ele checou o bit de paridade, deu ok. Checou o bit de controle, deu ok. Falou, legal. E aí, como é que eu vou saber se os dados estão certos ou não? Se na hora de rodar, você vai ver que a palavra não roda, o arquivo não roda de acordo, né? Então, isso que a gente fala que é uma transição de bloco, né? Transição de bloco. Transição de bloco, você tem uma gama de dados transmitidos simultaneamente, tá? Então, você tem um bit de controle para esse bloco de dados, tá? E se esse bit de controle não bater com o bloco de dados, significa que tem uma interferência. Que nem se um zero aqui virar um, você vai ter uma interferência. Agora, se dois zeros virar um, tá? Você não vai ter uma interferência, mas o bit de controle vai dar como ok. Tá? Isso é muito comum, né? Era bastante comum, hoje nem tanto, né? Então, quando sempre pensamos em comunicação de dados, nós temos que pensar em transmissão de dados de alta performance, ou de alta quantidade, aliás. Então, nós temos que é o nosso maior meio, maior problema que nós temos hoje em dia é justamente o quê? A quantidade de dados que você transfere na internet, na comunicação de dados, né? Então, você tem uma gama grande, muito grande de transmissão de dados, tá? Você tem um pacote muito grande para você transmitir de um lado para o outro, tá? Então, você tem que transmitir o mínimo possível de controle, tá? Tem que ter um controle, lógico, tem que ter um controle, mas tem que transmitir o mínimo possível, tá? Então, você tem que fazer o bit paridade combinada, que é justamente esse BCC, tá? Então, esse Block Check Control, ou seja, controle de cheque de bloco, né? Checagem de bloco, ele vai fazer um bit de paridade para cada bloco de dados, tá? E não somente cada palavra, cada caractere, né? Imagina que cada caractere fosse transmitir um bit de controle, hoje em dia, a nossa transmissão seria muito mais lenta, tá? Por que que eles conseguem acelerar a comunicação? Somente que eles diminuem esses bits desnecessários, vamos falar assim, né? Então, ele diminui a quantidade de bits necessária para justamente fazer a comunicação de bit, tá? Fazer uma comunicação maior volume de dados possível, tá? Para isso que nós temos o bit de paridade, tá? Ou, no caso, o bit de paridade de blocos, tá? Que é o BCC, tá? Que é Block Check Control, tá? Aqui nós temos bit de paridade horizontal e bit de paridade vertical, tá ok? Bom, só para a gente tentar finalizar então, a transmissão ela é sempre feita em vários sentidos, né? Como assim? Nós podemos ter a transmissão num sentido único, num sentido duplo, pode ser sentido duplo simultaneamente, pode ser sentido duplo alternado, tá? Então, depende da maneira como você vai fazer a transmissão, tá? Então, sempre que você pensa em fazer uma transmissão num sentido único, tá? Simplesmente você vai transmitir sem saber se vai chegar até o destino ou não, tá? Que é a transmissão simplex, tá? Transmissão simplex, vamos dizer assim. Para que que eu utilizo uma transmissão simplex? Nós utilizamos transmissão simplex hoje em dia? Sim, utilizamos e bastante, tá? Rádio, TV, quem escuta rádio, quem assiste TV, está recebendo uma transmissão simplex. Se você está com o teu equipamento ligado, você recebe o sinal. Se você não está com ele ligado, simplesmente você não recebe. É uma transmissão no único sentido, sem necessidade de retorno. Ou seja, num rádio ou numa TV, você não vai precisar simplesmente falar assim, ó, vou retornar ter retorno da imagem, vou ter retorno do rádio. Não vai ter retorno, tá? Simplesmente você fazendo uma transmissão, tá? Se vai ter retorno ou não, você não precisa do retorno. Simplesmente você vai a transmissão sem necessidade de retorno realmente, tá ok? Então, o que a gente fala que é somente a transmissão simplex, transmissão no único sentido, tá? Ela vai sem nenhum retorno, tá? Transmissão simplex, a internet, quando começou, nós tínhamos a internet, nós tínhamos a NET e a TVA, se não me engano, né? Não é fazendo propaganda, mas só que eram as duas operadores que nós tínhamos, né? A internet, ela começou transmitindo transmissão simplex, unidirecional, né? Ou seja, ela simplesmente você recebia os dados pelo cabo, tá? Você fazia o upload pelos cabos, mas o download, aliás, desculpa, você recebia o download pelo cabo, mas o upload, quando você tinha que enviar alguma coisa, você tinha que fazer a transmissão via linha telefônica de escada, tá? Isso e nos primórdios da internet aqui no Brasil, né? Pelo menos aqui no Brasil. Isso na época de 2000, 2000 e pouquinho, né? 2002, 2003, até 2005 tinha bastante desse sistema unidirecional. Você recebia o sinal da internet, tá? Você baixava os seus arquivos, mas na hora de enviar os arquivos você tinha que fazer um modem de escada para poder fazer a comunicação de longa distância. Então você ia fazer a comunicação
do teu computador você enviar um e-mail, por exemplo. Você tinha que fazer uma descagem para poder enviar o teu e-mail, senão você não conseguia enviar, só recebia informação, tá? Você baixava uma página, recebia informação, mas na hora de enviar você tinha que fazer uma comunicação de escada, tá? Esse era o processo que eles chamavam de processo unidirecional, tá? Já o bidirecional não, ele simplesmente transmitia e recebia pelo mesmo cabo. Quem começou com bidirecional foi a NET, né? A TVA até então, acho que era a NET, é. A TVA até então você recebia o sinal via cabo, mas enviar você tinha que ter um modo discado, tá? Depois as duas passaram a ser bidirecional, tá ok? Então, isso era o sistema simplex, você simplesmente recebe o sinal sem necessidade de retorno, tá? Sistema Ralph duplex, ele envia e recebe o sinal se alternadamente, desculpa, alternadamente, tá? Ralph duplex, ele sempre, enquanto envia, ele não recebe, enquanto recebe, ele não envia, tá? É mais ou menos por isso você tem T1 e T2, né? Ou seja, transmissão um, transmissão 2. Enquanto está recebendo, não vai enviar, enquanto está enviando, não vai receber. Então, esse sistema é Ralph duplex, tá? Ao contrário do que muitos imaginam, redes de computador, ela trabalha no sistema Ralph duplex e não full duplex. Ah, professor, mas eu recebo e envio os dados ao mesmo tempo. Você acha que está ao mesmo tempo? É que ele é muito rápido, mas ele trabalha no sistema Ralph duplex, tá? Enquanto ele está recebendo, ele não transmite, enquanto está transmitindo, não recebe. E outra, a rede de computador trabalha com dois canais de transmissão, né? Não um, tá? Então você tem dois transmissores, dois receptores, tá? Que você também trabalha com os quatro pares, né? Aliás, com dois pares, tá? Então você tem dois canais de transmissão, são quatro fios, tá? Dos 8 fios são trabalhados para a rede somente quatro, tá? Depois eu falo, se quiser até explano um pouquinho melhor isso daí, tá ok? Tá, então, quando você pensa em Ralph duplex, ele transmite e recebe alternadamente, tá? Então, enquanto um está transmitindo, o outro não recebe. Enquanto um está recebendo, o outro não transmite, tá ok? E full duplex você transmite e recebe simultaneamente, tá? Pelo mesmo canal você transmite e recebe ao mesmo tempo, tá? Esse full duplex, um exemplo bem prático de full duplex, uma conversação telefônica. Você está conversando com alguém, você consegue falar e ouvir ao mesmo tempo. Não que você vai entender, mas você consegue falar e ouvir ao mesmo tempo. Isso é o conceito full duplex. Tá? Então, simplex, half duplex, full duplex, somente isso. Simplex, você simplesmente transmite sem necessidade de retorno, tá? Você não tem retorno de nada. Agora, half duplex, você transmite, enquanto está transmitindo, você aguarda para poder receber. Você recebeu, quando você recebe, você tem que guardar para poder transmitir, tá? Esse é o sistema half duplex. E full duplex, você transmite e recebe ao mesmo tempo, tá? Até uso como exemplo o full duplex, uma conversação telefônica, tá? Você está transmitindo, falando e escutando ao mesmo tempo. Não que você consiga processar tudo isso, né? Você não consegue entender tudo isso, mas você consegue transmitir e receber ao mesmo tempo, tá ok? Então, isso é uma pequena explanação sobre o que que é comunicação de dados, o que que vai ser a comunicação do IoT, como é que ele funciona, né? Consegue receber informação ao mesmo tempo, consegue transmitir, né? Ele precisa de transmissão simplex, duplex, half duplex, qual o sistema de transmissão que ele precisa, né? A modulação, ele trabalha por modulação, trabalha por radiofrequência, trabalha por micro-ondas não, mas ele trabalha por algum outro meio, né? Então, ele tem vários meios de transmissão, tá? Então, o sistema, aliás, o foco principal do sistema de IoT, eles trabalham muito por Bluetooth, tá? Mas tecnologias, nós temos diversas tecnologias aí. Nós temos sistema Bluetooth, radiofrequência, infravermelho, tá? Tem vários sistemas, tá? Quando eu falo em infravermelho, não sei se comentei, nós temos uma rede de computador, acho que eu não comentei. Tem uma rede de computador que trabalha com sistema de infravermelho, né? O que vai ser sistema de rede infravermelho? Você tem uma espécie de um hub, né, um switch, que trabalha, tem vários sensores infravermelho, tá? Ele capta o sinal de cada máquina, tá? Ele tem limite de máquinas, tá? Capta o sinal de cada máquina. Cada máquina tem um transmissor que tem que ficar apontado para essa espécie de switch, tá? Não que seja um switch, mas é uma espécie de switch. E a máquina tem que estar apontada para ele, o sensor dele tem que estar apontado. Se o sensor não tiver apontado, ele não consegue fazer comunicação, porque o infravermelho ele tem a frequência, ele é uma distância curta e qualquer coisa interfere na comunicação. Se entrar uma barreira na frente, simplesmente não consegue fazer comunicação. Um exemplo bem prático de infravermelho, controle remoto de televisão, tá? Ele trabalha por infravermelho, tá? Tanto é que você aperta lá, você não vê luz nenhuma acendendo, mas ele tem uma luzinha na ponta, tá? E se você coloca num equipamento eletrônico, uma câmera digital, um celular, você vê a luzinha acendendo conforme você aperta, né? Porque ele é sistema infravermelho, tá? Então, somente sistemas eletrônicos conseguem enxergar esse sistema infravermelho. Nosso olho humano não consegue, só através de equipamentos eletrônicos em si, tá? Então, essa rede que funciona por infravermelho,
Montei uma vez lá na Vila Formosa, não lembro o nome da escola, que eles tinham ganhado essa rede, eles queriam que montasse a rede em vermelho. Montei. Só que assim, virava e mexia, estão me chamando, olha, a rede está dando problema, a máquina tal não está entrando, a máquina tal não está entrando. Eu chegava lá, era simplesmente o sensor que não estava apontando para o access point, né, para o roteador na época, né, o roteador não, o switch, né, que ele tem que gerenciar toda a rede através desse controlador central, né. Eu falo switch, mas não é esse nome, não lembro qual o nome que era dado a ele. Tá? Que é justamente controlador central. E ele simplesmente consegue gerenciar. Só que o enfermeiro ele tem que estar justamente tem que estar olhando para os sensores. Os sensores você está olhando um para o outro, tá? Se ele não estiver olhando um para o outro, ele não consegue fazer comunicação. Diferente da radiofrequência. A radiofrequência você joga ela no ar, quem estiver próximo recebe o sinal, tá? Se não tiver ninguém próximo, se não tiver ninguém para receber, é diferente, tá? Mas é aquela história, a radiofrequência ele amplia bastante a onda, tá? O sinal de transmissão. Já o infravermelho, não, o infravermelho ele foca objetivamente ah, ele foca naquilo, né? Ele tem que estar olhando um para o outro. Se não olhar um para o outro, ele não consegue fazer comunicação, tá? Uma coisa, eu estou fazendo transmissão para vocês, eu tenho uma câmera na minha frente. Se eu não estiver olhando para essa câmera, vocês não conseguem me ver, tá? Então eu tenho que fazer uma transmissão apontada realmente, tá? Diferente da voz, que a voz chega mais fácil, né? O microfone está embutido aqui no computador em algum lugar que eu nem sei onde, né? E simplesmente você tem a voz recepcionando, tá? É mais fácil, é uma sinal, a nossa voz é um sinal analógico, tá? A nossa comunicação por voz é um sinal analógico, tá? Diferentemente no sinal digital, que a imagem já é um sinal digital, quer queira que não, é um sinal digital. Então você tem algo direcionado para poder gerar um sinal digital, tá? E geralmente ele está juntando o sinal digital e analógico justamente para poder fazer essa onda de frequência, esse sinal, esses dados todos, gerando essa informação, tá? Ele junta vários dados e forma a informação, né? Aliás, não sei se vocês sabem a diferença de dados, dados e informação, né? Dados é a menor informação que você pode ter. Como exemplo, colocar o número 39. O que que significa o número 39? Pode ser uma idade, pode ser uma quantidade de equipamentos, pode ser diversas coisas, né? Agora você coloca idade 39, aí você está dando uma informação, né? Então a diferença de dados e informação é justamente essa. A informação ela requer um complemento para gerar a informação realmente, tá? Dos dados, tá? Então os dados precisam de um complemento para gerar a informação. Então a informação são dados com complementos para poder gerar a informação em si, ok? Então só um breve resumo, né? Comunicação de dados ela requer mais do que a gente imagina, né? Mas requer mais do que simplesmente vamos dizer assim, ela requer além da nosso dia a dia, né? Ela requer, além da nossa base de dados, ela requer a informação, a fonte, requer para onde eu vou levar essa informação, para quem vai ser direcionado essa informação, qual o meio que eu vou usar para fazer essa comunicação, tá? Então, isso que nós podemos citar como comunicação de dados, tá? Então, comunicação de dados nada mais é do que isso, tá? Não é simplesmente você falar, vou fazer uma comunicação de dados, mas e aí? Qual o meio de comunicação de dados você vai utilizar? Qual a transmissão que você vai utilizar, né? E hoje em dia nós vivemos uma revolução da informação, né? Como assim vivemos a revolução da informação? Quem tem informação consegue ganhar dinheiro, consegue ficar, não vou dizer ficar rico, mas consegue ganhar bastante dinheiro com isso, porque hoje nós vivemos a revolução da informação. E justamente IoT é especificamente para isso, né? Veio baseado na revolução da informação. Ah, Na década de 70, nós tivemos a Revolução Industrial. Na década de 70, 70. Tivemos a Revolução Industrial. Tá? E hoje em dia nós vivemos a Revolução da Informação. Hoje tudo é informação, né? Nós temos bases de dados aí gigantescas, nós temos terabytes, exabyte, né? Nós temos informações aí muito grandes, tá? Então, hoje em dia nós temos justamente essa questão, tá ok? Bom, espero ter atendido a expectativa de vocês, tá? Fiz a transmissão mais simples possível aqui para justamente mostrar como que eu trabalho em sala de aula. Aliás, teve momentos até que pensei que estava dando aula realmente, né? Ah, mas espero ter esclarecido o máximo possível, tá? Pra você. Eu sei que vocês estão simplesmente avaliando o meu método de dar aula, tá? Esse é o método que eu trabalho, tá? Então, ah, espero ter sido o mais claro possível. Desculpa o nervosismo, faz desde outubro que eu não entro em sala de aula, né? Então, às vezes a gente se perde algumas coisas, tá? Mas eu espero ter esclarecido bem, ter me explanado bem com vocês, tá ok? Qualquer coisa a gente volta a se falar. Espero ter atendido a expectativa. Um abraço.